Olá, o Bem Assim desta quinta está começando e o nosso bate-papo de hoje será com a socióloga Kátia Regina Souza Lima. Ela vai falar sobre o ano eleitoral de 2020. Mas antes do nosso bate-papo, eu preciso contar para vocês uma curiosidade aqui do canal. Eu lancei esse canal em 2009, quando eu era estudante da faculdade de jornalismo. E aí eu comecei a fazer algumas produções de coberturas jornalísticas e sempre publicava aqui, né, que era para testar e conhecer como funcionava. Logo depois eu fui mãe, em 2012, e eu comecei a publicar vídeos meus e com meu filho Miguel, e a gente se divertia com isso. Continuei com as coberturas jornalísticas e em 2019, quando estreiei com Bem Assim, criei a playlist Bem Assim com Andréa Moraes, e onde eu publicava sempre os vídeos que eram exibidos no canal 10 lá em Cabo Frio. No início de 2020, eu comecei o Bem Assim com Andréa Moraes ao vivo e aí passei a publicar direto no canal. Em março, tivemos a pandemia e eu inaugurei o Bem Assim com Andréa Moraes na quarentena, onde eu publico esse bate-papo à distância e aí eu comecei a publicar aqui também de casa, onde eu comecei a produzir sozinha, a dirigir, roteirizar, editar, gravar, fazer tudo sozinha com a ajuda da minha social media Viviane Fernandes, que eu chamo de Vivi. Na verdade não é Viviane, é Vitória Fernandes, eu chamo ela de Vivi. E ela que cuida da arte do canal, ela que faz as capas, né? Ela também é a nossa designer aqui do Bem Assim e de todo o conteúdo do canal. Que inclusive agora eu abri outras playlists também, né? E aí eu faço vídeos de dicas de receita, dicas de brincadeiras. Então toda terça tem dicas de receitas e brincadeiras. Toda quinta tem o Bem Assim sempre com um convidado, com temas atuais. E no sábado nós temos um momento literário com a leitura do livro Qualidades Adormecidas, ABC das Qualidades. Na verdade, todo sábado eu leio uma virtude só do livro. E todos os vídeos sempre às 18 horas. Agora, uma curiosidade que me deixa surpresa, sabe o que é? Que somente 30% do público é inscrito. Os outros 70% não são inscritos no canal. E a gente precisa dos inscritos no canal para que a gente possa ter mais qualidade no conteúdo, como por exemplo, poder apresentar aqui o bate-papo do Bem Assim ao vivo. Não seria bem mais divertido? Porque vocês vão poder participar junto comigo. Então, aproveita que tá aí o vermelhinho, inscreva-se, clica em cima dele, quando ele ficar cinza, você já tem certeza que tá inscrito. Se você gostar do conteúdo, você dá a sua curtida com o dedinho para cima e deixa aí para compartilhar com todos que você quiser, porque afinal de contas o conteúdo, quando é bom, nós precisamos compartilhar, não é verdade? Agora vocês estão vendo essa tela que está aqui atrás de mim? Pois é, o artista na tela desta quinta-feira é com a Ruth Sá. A Ruth Sá fez esse painel maravilhoso e a gente vai conhecer a história dela agora. Acompanha comigo. Ruth Sá mora em Iguaba Grande há 20 anos e pintava tecido quando sentiu a necessidade de pintar em tela. Teve aula com Dona Edith com pinturas em tela e mesmo após a professora ter dito que já estava pronta, preferiu continuar para agregar conhecimento. Depois de um tempo, passou para outro professor e sempre utilizou a técnica óleo sobre tela, até que foi inspirada por uma professora pelo YouTube com a técnica de tinta acrílica e foi motivada a voltar a pintar. Ruth usa a pintura como terapia motivacional e acha muito prazerosa. Este painel de rosas na cerca é uma de suas criações, que buscou inspiração nas casas antigas com cercas de bambu e rosas. Ruth já teve vários mestres e continua aprendendo por acreditar que a pintura é reveladora e surpreendente. Lindo esse painel da Ruth, né? Se você gostou e se você é um artista que tem interesse em deixar sua tela aqui no Bem Assim, é só você entrar em contato com a gente, tanto pelo direct aí no meu Instagram, ou se você preferir deixar comentários aqui explicando, né, falando um pouco sobre a sua obra e dizendo o seu interesse em participar, que a gente tenta viabilizar essa participação, ok? E quem tiver interesse em comprar a obra da Ruth, é só entrar em contato com ela também pelo Instagram, ou se preferir, deixe seus comentários aqui também.
Ok? Agora sim, nós vamos ao bate-papo de hoje, que é com a Kátia Regina Souza Lima. Kátia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui no Bem Assim, para falar sobre esse tema tão importante, né, para os nossos próximos 4 anos. Eu queria que você aproveitasse para falar pra gente sobre esse ano, né, que é um ano super atípico, totalmente, que mexe, que envolve, né, todos os comportamentos e todas as ações de todos os segmentos. E eu queria que você deixasse aqui pra gente qual a sua opinião, né? O que você acha, né? Qual o seu comentário, qual a sua observação para como nós vamos agir, né? Como nós vamos nos recuperar, como nós vamos viver logo após essa pandemia, como vai ser esse comportamento de todos nós após essa pandemia. O que você pode falar aí pra gente? Bom, o ano realmente é atípico, pois nós jamais esperaríamos ficar reclusos, distantes das pessoas que nos são caras, que nós gostamos, e com medo, com pavor de um inimigo invisível, porém bastante destruidor. Socialmente falando, o impacto foi grande, mas eu acho que o pior foi o impacto psicológico, que fez com que nós víssemos pessoas que não se protegem, que se expõem ao perigo, colocando outras pessoas em risco, até aquelas que, numa escala ascendente, chegam a um estado de pânico. Isso realmente é muito sério. Eu espero, na verdade, que o ser humano, diante dessa experiência, que foi mundial, ele encontre um equilíbrio, né? E aprenda a conviver melhor com tais adversidades. Já na área política, né, nós temos um momento de transição. Transição essa onde o posicionamento da maioria da população os leva a manifestações até então desconhecidas ou até ignoradas. Nós estamos evoluindo, realmente, dentro do campo político. Por muito tempo, as pessoas diziam que eu não gosto de política, eu não quero saber de política, né? Estamos num momento de evolução e começando a aprender quem é quem. Verdade, nós estamos nesse momento de evolução, né? Quer queira, quer não. E já que você mencionou na política, né? Eu queria que você falasse pra gente sobre essas mudanças, né, que a pandemia ocasionou na política, com essa transferência de outubro para novembro, né, das eleições. Você acredita que essa mudança, né, essa substituição de outubro para novembro, vá prejudicar aos novos empossados nos cargos municipais, ou você acha que não tem nenhuma diferença? Bom, com relação à transferência das datas, eu vejo como uma medida preventiva, né? Que prorrogando essas datas, nós teríamos uma redução de riscos de contágio, né? Esperando que quanto mais o tempo vá passando, a curva de contágio se reduza. Então, eu acredito que essa mudança de datas tenha sido visando essa redução de contágio. Quanto aos prejuízos relativos às posses dos candidatos, eu já não vejo assim grandes problemas com relação a isso, porque todo candidato, ao se propor a executar um cargo, deve ter um plano de ação e com quem ele vai poder contar para executar esse plano. Então, um mês a mais, um mês a menos, para quem já tem tudo organizado, pensado, pouco vai interferir. Pensando por esse lado, realmente não vejo problema algum. É só fazer uns ajustes ali nos dias de trabalho, né? Que fica tudo resolvido. Agora, esse ano é o ano em que a gente vai escolher os nossos representantes municipais. Eu queria que você aproveitasse para dar uma dica, né? Falasse sobre a importância do voto. O voto. O voto, gente, é a alma da democracia, né? Nele nós depositamos os nossos desejos, as nossas esperanças de dias melhores. Sem ele,
fica meio complicado. As transformações só ocorrerão através de eleições, onde, de uma forma limpa, veremos resultados positivos. Eu só vejo esse caminho, o voto. Fica para o eleitor para eles saberem como fazer para escolher os representantes, né, que vão estar aí no poder pelos próximos 4 anos. Muitas vezes nós escolhemos os nossos candidatos simplesmente por simpatia, por amizade, por ouvir dizer alguma coisa sobre eles, sobre o que um amigo nosso nos pede, enfim, são vários os motivos pelos quais a gente acaba escolhendo um candidato. Mas, na verdade, nós deveríamos ouvir a todos os candidatos, fossem eles simpáticos a nós ou não, de um partido do qual nós nos identificamos ou não. Conhecendo a todos, nós vamos poder, então, compreender melhor o que cada um está propondo e fazer uma escolha bem mais cheia de base, mais abalizada sobre o que nós queremos, né? Então, o conhecimento nosso do que eles estão dizendo e, diante do que eles estão dizendo, nós percebermos se eles estão ou não dentro da compreensão do que vão fazer nos seus cargos, vai facilitar muito mais essa nossa escolha. Perfeito. Conhecer um pouco da história do candidato, né? Das suas realizações, não só pelas palavras, mas também pelas ações, né? E também pelas pesquisas. Afinal de contas, hoje nós temos vários meios aí de pesquisar informações sobre o nosso candidato, né? Sobre o nosso escolhido. Agora eu queria que você falasse pra gente sobre a função de cada um dos representantes. Não só das eleições municipais, como do executivo e do legislativo, mas também do judiciário, né? Pra gente unir aí as funções dos 3 poderes. Pode ser? Muito comum, o desconhecimento tanto dos candidatos quanto dos eleitores sobre a função exata de cada um dos poderes. Por incrível que pareça, até os candidatos têm esse desconhecimento, muitas vezes. Nos municípios, né, falando agora das próximas eleições, nós vamos escolher pessoas para 2 dos 3 poderes. Executivo, que é o prefeito, e o legislativo, que são os vereadores. Essas 2 formas de escolha, tanto do executivo quanto do legislativo, fazem promessas de campanha. Porém, todos os candidatos precisam se ater nessas promessas às suas funções. Às vezes a gente escuta um vereador num palanque falando sobre segurança na cidade. Não, porque quando eu for vereador eu vou conseguir mais segurança para a cidade. Não é função do município esse tipo de ação. A segurança pública, ela é obrigação do Estado e da Federação, né? As guardas municipais foram criadas, mas com outros objetivos, né? Manter a ordem em determinadas situações da cidade, mas não como segurança pública. Não tem o poder da polícia, tanto militar quanto do Estado, quanto a federal, né? Então, tem um limite para essa ação. Nós, quando vemos vereadores fazendo promessas, na grande maioria, nenhum deles fala da fiscalização dos atos do poder executivo. E é uma das principais funções do vereador fiscalizar, debater, discutir, até provocar
ações do executivo, né? No campo estadual e no campo federal, guardadas as devidas proporções, os atos do executivo também passam pelo crivo do legislativo. Nós temos as câmaras estaduais, nós temos a Câmara e o Senado no Poder Federal, né? A gente até brinca, mas é a pura verdade. O presidente não faz nada se não passar pela Câmara e pelo Senado. E é verdade. Você pode estar cheio de boas intenções. Se não passar, não for aprovado lá, ou se for boicotado lá, colocarem emendas e etc., é no legislativo que a coisa acaba se definindo, né? Todos esses atos têm limites, e nós passaríamos horas aqui declinando todas essas funções dos três poderes. Agora, o que precisa ficar claro é que, embora nós tenhamos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, o executivo e o legislativo das três áreas, municipal, estadual e federal, são através do nosso voto. Então, nós somos responsáveis pelas pessoas que estão aqui, tanto no executivo quanto no legislativo, seja em que nível for. Porém, temos o terceiro poder, que é o judiciário. E o judiciário não é escolhido através do nosso voto. O judiciário pode ser através de concursos, juízes concursados para determinados cargos, ou por indicações. E nós, população, não temos acesso a essas escolhas, né? De qualquer forma, eu acho interessante que quem quiser estar mais abalizado para fazer as suas escolhas, como já me foi perguntado antes, devem buscar na Constituição Federal de 1988, que foi a nossa última Constituição, a nossa última Constituição, procurar nela, no capítulo referente às atribuições dos poderes da República, a definição clara do que cada um deve fazer dentro do seu poder, né? Pesquisem, não é maçante, não, é interessante. Quando a gente começa a estudar, a ler, a procurar se informar, fica mais fácil a gente fazer escolhas, né? E aí você se dá conta de que o seu voto é muito precioso, que a sua escolha é muito preciosa, que é através da sua escolha que mais para frente nós vamos poder questionar ou não a ação desses parlamentares, desses prefeitos, governadores, quando for o caso, presidente, etc. Tá? Todas as vezes que nós fazemos essas escolhas, nós devemos, posteriormente, cobrar das nossas escolhas as promessas que eles fizeram. Porque é muito comum, depois de uma eleição, não a nível municipal, que é uma coisa mais restrita, você escolhe um vereador, escolhe um prefeito, é fácil de guardar. Mas quando você vai fazer uma escolha a nível de deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente, que é tudo ao mesmo tempo, você, meses depois, não precisa muito tempo, se eu te perguntar em que deputado estadual você votou, a grande maioria já esqueceu. Em qual senador você votou? O que o seu deputado federal está fazendo pela sua cidade? Você votou nele na esperança de alguma coisa. E aí? Eu já nem lembro mais em quem eu votei. Isso é muito comum acontecer. Então, usem o seu voto da melhor maneira possível. Ele é precioso. Não deixem se enganar, não se deixem levar, procurem
ter consciência do que vocês estão fazendo, do que vocês estão votando, porque lá na frente as consequências virão. É importante a gente saber a função de cada representante, né? Até mesmo para a gente poder ter conhecimento do poder, né? Quem são os 3 poderes, o que cada um representa pra gente. Porque assim, quando a gente for escolher os nossos candidatos, os nossos representantes políticos, nós vamos saber fazer a melhor escolha. Porque nós vamos saber qual ação cada um tem de direito. Não é isso? Muito obrigada, viu, Kátia? Agora eu queria que você deixasse uma mensagem pro público do Bem Assim, pode ser? Muito feliz de ter estado aqui com vocês. Eu agradeço muito a oportunidade de falar um pouquinho, de conversar um pouquinho com o público do programa Bem Assim. Deixo aqui a minha opinião, né? Não sou dona da verdade, mas durante muitos e muitos anos eu militei na área da educação, falando sobre isso, e acredito que plantei algumas sementinhas que já germinaram, e estou aberta a debates democráticos sobre o assunto. A informação é o nosso maior instrumento e mais eficaz para uma escolha digna e melhor. Tenham todos uma ótima eleição e que a nossa escolha prevaleça e seja melhor. Um abraço em todos e obrigada. Isso aí, a informação é muito valiosa, né? Nós só precisamos ter cuidado para não espalhar por aí notícias falsas, né? As famosas fake news. Temos sempre que apurar a informação, saber de onde veio, se realmente a informação veio de um veículo seguro, né? Para que a gente possa ter confiança, de uma pessoa onde a gente tenha certeza do que está falando, se ela tem conhecimento daquele assunto, para a gente não espalhar fake news e não acabar, né, trazendo uma informação falsa, espalhando, na verdade, uma informação falsa, né? Muito obrigada pelas suas dicas, Kátia. Foi um prazer receber você aqui no Bem Assim. E eu espero que as pessoas tenham gostado desse conteúdo e tenham entendido sobre a importância do nosso voto. Afinal de contas, nós escolhemos um representante, seja, né, um candidato ou uma candidata, e nós sabemos que esse representante vai estar no poder pelos próximos 4 anos. Então nós precisamos saber que o nosso voto tem valor, sim. Afinal de contas, quando nós escolhemos um representante, nós estamos pensando em um futuro melhor. Então este é o valor do nosso voto, da esperança de um futuro melhor. Então quando for votar no seu representante, lembre-se de fazer uma pesquisa sobre a sua história, sobre as suas ações, as suas realizações, não só pelas palavras dele, mas sim pesquisando, buscando informações sobre o que ele fez, o que ele pensa em fazer, né? Tem os novos candidatos que não têm muitas realizações, mas ele tem uma formação, ele tem alguma história dele para poder acrescentar, por isso que ele veio tentando, né, buscar uma representação, e a gente tem que sempre buscar as informações para poder ter certeza de um voto seguro, porque nós queremos lá na frente, daqui a 4 anos, nos orgulhar de quem a gente votou e não ter arrependimento do voto errado, não é verdade? O Bem Assim vai ficando por aqui. Kátia, muito obrigada por ter estado aqui com a gente no Bem Assim, ter falado desse assunto tão importante, tão esclarecedor, tão valioso para os dias atuais, principalmente neste ano que é um ano eleitoral, um ano atípico, um ano em que a gente procura, né, um mundo melhor, um futuro melhor, com mais tranquilidade, com mais qualidade de vida, não é verdade? Muito obrigada, Kátia. O Bem Assim vai ficando por aqui, mas eu tenho que deixar muitas informações para vocês ainda. Afinal de contas, eu quero saber se você já é inscrito no canal. Já? Sabe como você sabe disso? Se a palavra inscreva-se está cinza. Se ela estiver vermelha, é porque você ainda não é inscrito. Então clica em cima dela para ela ficar cinza. Se você gostou desse conteúdo, deixa sua curtida, dedinho para cima, para você curtir e o YouTube entender que esse conteúdo foi bacana. Se você gostou, então você tem que clicar na setinha para compartilhar. Porque afinal de contas, tudo que é bom a gente precisa compartilhar e dividir com todos. Não é verdade?
E eu espero vocês no sábado com a leitura do livro Qualidades Adormecidas, ABC das Qualidades. A virtude deste sábado vai ser responsabilidade. Eu espero vocês lá pra gente falar sobre esse assunto muito legal, que é a responsabilidade, uma qualidade muito valiosa. Aliás, muito importante pra gente na hora do voto, né? E dos nossos representantes também. Assunto bem oportuno para falar sobre essa qualidade que o Qualidades Adormecidas oferece para vocês no sábado no Momento Literário. Lembrando a vocês que quem assiste o Momento Literário tem a oportunidade de concorrer a um exemplar do Qualidades Adormecidas ABC das Qualidades com dedicatória, chegando aí no conforto da sua casa. Quer saber como? Então me acompanha lá no sábado às 18 horas que eu espero você. Na terça-feira nós temos dicas de brincadeira ou uma receitinha. Na quinta, ou bem assim, com um convidado especial, sempre falando de temas atuais. Então eu espero você no sábado, na terça e na quinta, sempre às 18 horas, aqui no canal. A estreia é bem legal, porque a gente pode bater um papo lá pelo chat. É só vocês participarem sempre às 18 horas junto comigo, ok? Então eu espero vocês no próximo sábado e eu vou ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Beijo!